Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O pesado silêncio da sala de reuniões era quebrado apenas pelo clique das canetas e pelo farfalhar dos papéis. Os executivos da empresa Sterling & Co. estavam reunidos em torno da grande mesa de mogno, sob o olhar imperioso do CEO, Jonathan Whitmore. Um homem conhecido por sua arrogância e seu desprezo por aqueles que considerava inferiores. No fundo da sala, um homem com mãos calejadas e ombros fortes montava um andaime portátil para consertar um vazamento no teto. Mark Johnson, um pedreiro negro. Conhecido por sua experiência há anos, mas considerado por alguns ali como apenas um operário. Assim que ele entrou na sala, alguns executivos reprimiram risinhos. Olha só para ele, como se fosse resolver nossos problemas com milionários. Sussurrou uma secretária rindo. O CEO, em seu terno impecavelmente passado, levantou-se, apontando o dedo para Mark. Johnson, você tem certeza de que sabe o que está fazendo? Isso não é trabalho para suas mãozinhas. Mark, educado mas firme, ergueu os olhos da bancada e respondeu calmamente. Senhor Whitmore, eu faço este trabalho há 15 anos. Se o senhor me deixar terminar, o teto ficará perfeito. As risadas aumentaram, com alguns treinadores zombando abertamente deles. Mas Mark permaneceu impassível. Ele sabia que além das aparências, suas habilidades falavam mais alto do que qualquer preconceito. Enquanto Whitmore tentava menosprezar o pedreiro com uma enxurrada de sarcasmo, Mark manteve o foco. Com alguns movimentos precisos, ele identificou a origem do vazamento, instalou os reforços e selou a rachadura no teto com uma precisão quase cirúrgica. Pronto, disse Mark calmamente, o trabalho está terminado. Whitmore, vermelho de raiva e vergonha, levantou-se para protestar, mas Mark, com uma confiança serena que agora preenchia toda a sala, deu um passo em sua direção. O senhor queria zombar de mim, Sr. Whitmore. Mas a única coisa que o senhor demonstrou foi a sua incapacidade de julgar alguém sem conhecer o seu valor. A sala, inicialmente paralisada, irrompeu em murmúrios de admiração. Os executivos que o haviam ridicularizado minutos antes mordiam os lábios, incapazes de responder. Mark se virou para eles com um leve sorriso nos lábios. Às vezes tudo o que é preciso é fazer o seu trabalho direito para que a verdade venha à tona, e para que a situação se inverta. Whitmore, humilhado diante de todos, só conseguiu gaguejar desculpas, mas a sala já estava em reverência com Mark. Naquele dia, o pedreiro negro não apenas consertou um teto, ele derrubou preconceitos e lembrou a todos que respeito não se implora, mas se conquista. No dia seguinte, o saguão da Sterling & Co. estava repleto de uma energia diferente. Onde antes reinava o medo ou o desprezo, agora pairava uma mistura de curiosidade e respeito contido. Os executivos cochichavam entre si, lançando olhares furtivos para Mark, que, fiel ao seu estilo, continuava seu trabalho com calma e precisão. Uma jovem executiva, Emma Larson, aproximou-se timidamente. Senhor Johnson, eu só queria lhe dizer, o que o senhor fez ontem foi incrível. Mark sorriu para ele de forma simples e sincera. Obrigado. Não estou tentando impressionar, apenas fazer o que sei fazer. Mas assim que ela saiu da obra, uma comoção começou no escritório de Whitmore. O CEO havia recebido uma ligação inesperada. O gerente de um projeto de construção externo, um cliente antigo, tinha ouvido falar do concerto perfeito que Mark havia feito e queria se encontrar pessoalmente com ele para supervisionar um projeto de grande escala. Johnson, gritou Whitmore com um toque de pânico na voz. Venha ao meu escritório, agora mesmo. Mark entrou com sua calma habitual. Whitmore, vermelho de vergonha, mas contido pela situação, tentou manter sua autoridade. Você supervisionará este projeto, sob minha direção, é claro. Mark respondeu com um leve aceno de cabeça. Mas em seus olhos havia uma confiança tranquila. Ele sabia que o respeito que acabará de conquistar não vinha de Whitmore, mas de sua própria competência e integridade. Nos dias que se seguiram, Mark tornou-se uma figura cada vez mais indispensável na empresa. Os gerentes que antes zombavam dele agora tentavam ser conciliadores, alguns chegando ao ponto de pedir-lhe conselhos sobre projetos futuros. Mark, com sua lendária humildade, aceitava apenas o que fosse útil ao projeto e ignorava bajulações vazias. A notícia se espalhou rapidamente pela empresa. O pedreiro negro que havia sido humilhado não só consertou o teto, como abriu caminho para novos contratos prestigiosos e lembrou a todos que um verdadeiro profissional é medido por suas ações, não por sua aparência. Esse foi um ponto de virada para Mark.
O simples e respeitado pedreiro de seu bairro gradualmente se tornou um símbolo de excelência e determinação. E no silêncio de sua oficina improvisada, ele jurou que jamais deixaria o julgamento alheio definir seu valor. Mas Whitmore, humilhado e amargurado, não estava disposto a deixar essa vingança escapar. Nas sombras, ele começou a planejar como retomar o controle da situação. Whitmore, o CEO, não conseguia aceitar que Mark, um mero pedreiro, estivesse ganhando influência e reconhecimento onde ele próprio reinará há anos. Atrás de sua mesa, ele amassava documentos nervosamente, com a mente já a 1000 por hora tentando retomar o controle. Se eu deixar esse funcionário decidir por mim, murmurou ele entre os dentes, ninguém jamais me respeitará. Ele convocou uma reunião de emergência com seus assessores mais próximos e decretou: Johnson teve seu momento de glória. Agora é hora de mostrar a ele que ele é apenas uma engrenagem nessa máquina. Quero que todos encontrem uma maneira de pará-lo. Whitmore não sabia que Mark, além de sua expertise técnica, possuía uma rara habilidade de observar e antecipar situações. O pedreiro ouvirá trechos dessa conversa de funcionários leais demais para permanecerem em silêncio. Ele sorriu discretamente. A melhor maneira de neutralizar um obstáculo não era confrontá-lo diretamente, mas deixá-lo expor seus próprios erros. Poucos dias depois, durante a apresentação do tão aguardado projeto externo, Whitmore testou seu plano. Ele pediu a Mark que elaborasse o plano de construção detalhado por conta própria, insinuando sutilmente que qualquer erro seria fatal para sua reputação. Mark respirou fundo, colocou suas ferramentas e cadernos sobre a mesa e começou a trabalhar. Com precisão quase cirúrgica, ele desenvolveu um plano que não só era impecável, como superou em muito as expectativas dos investidores. Cada medida, cada detalhe, cada avaliação de risco foi calculada com perfeição. Quando Whitmore tentou interromper, Mark olhou para cima calmamente. Senhor Whitmore, acredito que este plano fala por si só. Não estou buscando sua aprovação, mas quero que este projeto seja bem-sucedido. Os investidores, impressionados com a qualidade e abrangência do plano, aplaudiram espontaneamente. Whitmore permaneceu paralisado, sem conseguir responder, enquanto seus executivos e clientes percebiam que o simples pedreiro acabará de demonstrar a expertise que alguns na sala consideravam impossível. O golpe final veio quando um dos investidores, um homem influente na indústria da construção, se levantou e declarou: Johnson, você liderará este projeto. Você tem nossa total confiança. Whitmore, vermelho de raiva e humilhação, compreendeu que desta vez havia perdido. Todos os olhares na sala se voltaram para Mark, que sorriu humildemente, consciente de que seu valor residia em sua experiência e não em títulos ou trajes. Naquele dia, Mark fez mais do que apenas alcançar uma vitória pessoal. Ele demonstrou a todos que competência, integridade e perseverança podem superar o preconceito e as tentativas mais insidiosas de sabotagem. E Whitmore? Ele aprendeu tarde demais que subestimar alguém por causa de sua cor ou posição social era o erro mais custoso. As semanas que se seguiram foram marcadas por uma mudança radical na Sterling e com Mark, antes um simples pedreiro, tornou-se gradualmente uma figura indispensável na empresa. Corriam rumores pelos corredores. O mesmo homem que Whitmore tentará humilhar estava agora a receber projetos de importância nacional. Os investidores, impressionados com suas habilidades e praticidade, começaram a abordá-lo diretamente. Um deles, Thomas Caldwell, proprietário de um grande grupo imobiliário, convidou Mark para conhecer sua equipe de design. Johnson, disse Caldwell com um largo sorriso, quero que você seja nosso consultor principal para nossos próximos projetos de construção. Sua abordagem é revolucionária. Mark, fiel ao seu estilo, aceitou humildemente. Obrigado, Sr. Caldwell. Meu objetivo é simplesmente criar estruturas seguras e sustentáveis. Mas nos bastidores, Whitmore não desistia. Humilhado e com ciúmes, tentou mais uma vez atrapalhar Mark, impondo novas restrições ao seu novo cargo. Multiplicou reuniões desnecessárias e obstáculos administrativos na esperança de atrasá-lo. Mark, no entanto, tinha uma visão clara de suas estratégias. Em vez de se deixar atrapalhar pela burocracia, ele transformou cada obstáculo em uma oportunidade para demonstrar seu talento e adaptabilidade. Todos os projetos que ele assumiu foram concluídos impecavelmente, muitas vezes antes do prazo e abaixo do orçamento. Os investidores começaram a falar dele como um gênio discreto na indústria da construção. Certo dia, durante uma importante apresentação para todo o conselho de administração e investidores, Mark revelou um plano inovador que combinava sustentabilidade, custo-benefício e estética. Whitmore, sentado na primeira fila, sentiu a sala vibrar ao seu redor.
Os aplausos foram imediatos, e alguns investidores chegaram a oferecer a Mark uma parceria estratégica. Caldwell, aproximando-se dele após a reunião, murmurou: "Você não é apenas um pedreiro, Mark. Você é um visionário. Se quiser, posso te ajudar a criar sua própria empresa." O pedreiro negro, outrora alvo de chacotas, viu-se diante de uma oportunidade inimaginável. Compreendeu que tudo que havia suportado, o desprezo, as humilhações, o sarcasmo, o preparara para aquele momento. Cada obstáculo, cada sorriso condescendente fortalecera sua paciência, sua perseverança e sua perícia. Enquanto Whitmore assistia, impotente e humilhado, Mark percebeu que aquilo não se tratava mais apenas de sua carreira. Ele agora estava em posição de transformar sua vida, criar seu próprio negócio e redefinir o significado de respeito e sucesso. Alguns meses depois, Mark Johnson estava em frente a um prédio novinho em folha, sua própria sede, ostentando orgulhosamente seu nome na fachada, Johnson & Co. Construction. Ele não era mais o simples pedreiro negro que haviam tentado humilhar, mas o empresário respeitado, reconhecido por sua experiência, visão e integridade. A inauguração atraiu investidores, jornalistas e até mesmo alguns ex-colegas da Sterling & Co., curiosos para ver o resultado do que havia começado como um simples concerto no teto. Whitmore, ali contra sua vontade, observava em silêncio, incapaz de esconder sua amargura. Ele tentará conter Mark a cada passo, mas todas as tentativas haviam fracassado. Mark dirigiu-se à assembleia, humilde, mas firme. "Este edifício não é apenas um símbolo do meu trabalho", disse ele, olhando para a assembleia. "É um símbolo do que qualquer pessoa pode alcançar quando não se deixa definir pela opinião dos outros. Respeito, competência e perseverança sempre triunfam sobre o desprezo e o preconceito." Os aplausos foram imediatos e entusiasmados. Os investidores elogiaram Mark por sua coragem e visão, enquanto Whitmore, na primeira fila, percebeu que sua tentativa de dominar ou humilhar o homem que ele havia subestimado havia fracassado. Então, num gesto inesperado, Mark aproximou-se de Whitmore e estendeu-lhe a mão. "Senhor Whitmore, espero que o senhor entenda que o valor de uma pessoa não é medido por seu status, mas por suas ações." O CEO, humilhado, mas ciente da lição, apertou a mão dele com um sorriso contido. Foi um momento de reconhecimento silencioso. Mark havia conquistado mais do que um projeto ou uma empresa, ele havia conquistado o respeito de todos. Nos meses seguintes, a Johnson & Co. tornou-se uma referência na indústria da construção civil, e Mark, fiel aos seus princípios, jamais se esqueceu das lições do passado. Ele empregou talentos muitas vezes negligenciados, deu oportunidades àqueles que eram subestimados e transformou seu sucesso em um modelo de inspiração. Ao mesmo tempo, Whitmore foi relegado à sombra de sua antiga arrogância, um lembrete vivo do preço que o desprezo pode custar diante da competência e da determinação. Assim, o pedreiro negro que fora ridicularizado diante de todos não apenas derrubou um CEO, mas também mudou a percepção de todos aqueles que duvidavam dele. Seu triunfo não foi meramente material, foi moral, simbólico e retumbante, uma verdadeira vitória contra o preconceito e a arrogância.